Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Como é o nosso segundo vídeo da semana, é o vídeo do nosso quadro Pessoas Notáveis Mentes Brilhantes. Eu espero muito que vocês gostem do conteúdo que eu escolhi para trazer aqui neste vídeo de hoje. Deixem o feedback de vocês aqui embaixo nos comentários. Curtam este vídeo para que eu entenda que vocês gostaram deste conteúdo e dessa história escolhida para o vídeo de hoje. Compartilhem esse conteúdo com quem se interessa por esse tipo de assunto e se inscrevam no canal. É isso, gente. Vamos começar logo o vídeo. A história escolhida para trazer aqui para vocês no vídeo de hoje, especificamente, ela é de uma pessoa que foi citada no nosso vídeo anterior, no vídeo de semana passada. Lembrando que a história de semana passada foi do Henry Ford, que foi o responsável por criar a linha de produção, a produção em série, em massa, e responsável por fundar o Fordismo, vamos dizer assim, né? Então, ele teve uma pessoa bem importante também citada na história dele, e eu resolvi trazer a história dele aqui para vocês hoje. E é a história de ninguém mais, ninguém menos que Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada incandescente, né? Ele ficou bem famoso por essa invenção especificamente, mas ele fez várias outras e eu vou citar pra vocês depois no final do vídeo, né? No geral, quais foram as principais invenções dele. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem da história dele, porque ele foi uma pessoa, assim, incrível. Ele fez várias coisas que tem um impacto bem grande, inclusive, né, atualmente até, em coisas que a gente usa, né, coisas que evoluíram e chegaram aos equipamentos que a gente tem hoje. Então, algumas coisas que ele fez foram precursoras para esses equipamentos que nós temos hoje. Então, ele foi bem importante, principalmente na parte tecnológica, da mecânica, na parte da ciência. Ele foi uma pessoa bem importante e notável nessa área em específico. E não sei se vocês estão lembrados, né, mas ele foi citado no vídeo anterior porque ele tinha uma empresa e na empresa dele ele empregou o Henry Ford. O Henry Ford era funcionário do Thomas Edison. Então, por isso que a história dele se encontrou e por isso que ele foi citado na história do vídeo de semana passada. Então, gente, ele vai nascer no dia 11 de fevereiro de 1847. O nome completo dele é Thomas Alva Edison. Ele vai nascer em Milan, que é uma comuna italiana que fica localizada na cidade de Ohio. Os seus pais eram Nancy Elliott, que ela era uma professora de educação infantil. E o pai dele, especificamente, ele trabalhava como marceneiro nos Estados Unidos. O pai dele era o Sam Edison Jr. Ele tinha 6 irmãos e ele era o caçula. Ele frequentou o ambiente escolar por um curtíssimo período de tempo, então, assim, ele não aprendeu quase nada na escola. Ele frequentou cerca de 3 meses só aquele tipo de ambiente escolar. Então, a partir do momento que ele sai da escola, não é dito o motivo dele ter saído, mas, enfim, o que a gente sabe é que ele sai da escola num certo período, ele frequenta 3 meses e sai. A partir desse período, então, como a mãe dele ela era uma ex-professora de educação infantil, ela passa a ensinar ele em casa. Então, ela ensina ele a ler, a escrever, ela ensina noções básicas de matemática. E é lá que ele começa a se interessar por esses assuntos, né? Principalmente pela parte da mecânica, da ciência. E ali ele começa, então, a criar um laboratório. Ele vai criar um pequeno laboratório no sótão da casa dele. E lá ele vai começar a realizar alguns experimentos. Ele cria um laboratório de química, né? Especificamente. Quando ele ainda era pequeno, né? Criança, ele e a família dele vão se mudar para Port Huron. Falando especificamente sobre o seu período de adolescência, tem um fato importantíssimo que vai acontecer nesse exato momento. Quando ele tinha apenas 12 anos de idade, ele vai perder a audição de um dos seus ouvidos. Em alguns lugares é dito que ele perdeu devido a alguma infecção que ele teve no ouvido ali, né, que não foi tratada da forma correta, e aí acabou resultando na perda da audição. Em outros lugares já diz que a causa desta perda de audição foi a escarlatina, que é uma doença que vai causar manchas avermelhadas no corpo e é uma doença que ocorre decorrente de faringites e amidalites. Nesse período, ele também vai começar a trabalhar como vendedor ambulante. Ele vai começar a vender jornais, vegetais e doces numa estação de trem que ligava Port Huron a Detroit. Após isso, ele também vai aprender a mexer no telégrafo. Isso tudo vai acontecer porque ele vai ser o responsável por salvar uma criança de 3 anos de idade de um acidente. E o pai dessa criança, ele era telegrafista. Então ele vai se ver meio que na obrigação, em agradecimento, de ensinar tudo que ele sabia sobre o telégrafo para o Thomas Edison. Então ele começa a ensinar ele tudo que ele sabe do telégrafo ali e o menino aprende a mexer. Tanto que depois ele vai até criar alguns telégrafos artesanais. Então isso foi bem importante, né? E por conta disso ele vai conseguir emprego. Então foi um marco importante também ele aprender a manusear esse equipamento, esse aparelho, porque era um aparelho muito utilizado na época. Em 1868, ele vai realizar uma das suas primeiras invenções. Ele vai criar um contador automático de votos. Só que o que acontece? Esse contador, ele não vai ter uma boa aceitação pelo público ali. O público não vai gostar muito daquele objeto, daquele aparelho. Ele até faz a patente desse aparelho, só que como não teve adesão,
então acaba que não dá nenhum retorno financeiro pra ele, então ele meio que desiste dessa ideia, né? E aí, por isso, ele vai acabar se mudando pra Nova York e lá ele vai aprimorar um dispositivo que era usado pra fazer a cotação da bolsa de valores. Ele ficou conhecido como Universal Stock Printer e teve muito sucesso. Ele foi usado por várias décadas, inclusive ele foi vendido por $40 mil. Em 1869, que ele vai criar uma empresa no ramo da parte elétrica com Franklin L. Pope, e essa empresa vai se chamar Franklin Edison Co., e ela era voltada para realizar melhorias no telégrafo, né? Então, o objetivo deles era fazer com que o telégrafo pudesse enviar 2 mensagens ao mesmo tempo ali para direções diferentes, que era uma coisa que eles não tinham antes. Eles queriam, com isso, poder fazer esse tipo de invenção, né? De poder fazer esse tipo de enviar 2 mensagens e cada uma ir para um lugar diferente. É então, no começo do ano de 1869, que ele vai decidir se dedicar totalmente para suas invenções. Em 1871, ele vai se casar com Mary Stilwell. Ela era sua empregada lá na Western Union. Então, eles vão ter 3 filhos. Eles vão ficar juntos por cerca de 12 anos. Eles vão ficar juntos até que ela vai, infelizmente, ser acometida e vai acabar adquirindo a febre tifoide, né? E aí, então, ela vai vir a óbito em 1884. Algum tempo depois, ele vai se casar com Minna Miller. Eles vão ter 3 filhos também e ele vai permanecer com essa esposa até os seus últimos dias, até ele vir a óbito. Todo o sucesso que ele fez com suas criações ajudaram ele e fizeram com que ele pudesse abrir um novo laboratório lá em Menlo Park e ele pudesse, então, com este laboratório, aprimorar e aperfeiçoar, né, as máquinas e os aparelhos já existentes. Esse laboratório, então, acaba se tornando o primeiro local de pesquisa industrial da história e possibilita com que várias invenções sejam feitas e criadas, e por conta disso, tudo que estava acontecendo ali no laboratório, ele fica conhecido como feiticeiro de Menlo Park. E as 2 principais invenções dele são a lâmpada incandescente e o fonógrafo. A lâmpada incandescente, ela foi feita no ano de 1879, e ela foi feita com filamento de carvão, e ele fez com que esse objeto pudesse permanecer aceso cerca de 40 a 48 horas, né? Então, assim, foi um período muito grande que ele conseguiu deixar aquele objeto aceso. Já o fonógrafo, ele era uma máquina, um aparelho que criava e ele reproduzia sons, né, no meio de um cilindro ali. Então, ele foi inventado em 1877, ele até cria uma empresa para poder vender fonógrafos e, enfim, aperfeiçoar esse trabalho, e ele chama essa empresa de National Phonography Co. Ele também foi dono de várias empresas ali do parte elétrica. Em 1880, ele vai fazer o primeiro teste da sua estrada de ferro lá em Menlo Park. E então ele vai aperfeiçoar a máquina de escrever o telefone e vai fazer um microfone de carvão que vai acabar resultando numa melhoria nas ligações telefônicas, né? Fazendo com que as ligações pudessem ser feitas em longas distâncias, né? Que antes não era possível. Na parte elétrica, ele ficou bem conhecido por se envolver na Guerra das Correntes, que foi uma disputa travada entre ele e o Nikola Tesla, porque cada um queria uma corrente específica, né? Para a matriz ali norte-americana. Então, o Nikola Tesla, ele defendia a corrente alternada e o Thomas Edison defendia a corrente contínua. No fim, a corrente adotada foi a corrente alternada do Tesla ali e acabou que o Thomas Edison saiu derrotado dessa disputa. No que se refere ao ramo cinematográfico, ele também vai ser muito importante. Ele vai ter várias invenções que vão ser importantes para essa área e vai criar várias máquinas de filmar. Uma delas era o cinescópio ou cinetoscópio, que é basicamente uma caixa que vai ter dentro dela imagens ou filmagens, e aí essas imagens podem ser vistas no seu interior, então é dessa forma que ela funciona. E tem o vitascópio, que ele funciona como um projetor de tela, e ele vai projetar o filme ali, né? É tipo um projetor mesmo. E aí foram invenções bem importantes. Ele também vai criar películas mudas e sonoras. Em 1878, ele vai criar a Edison General Electric, e é nesse momento que ele vai ter no seu quadro de funcionários o Henry Ford, né, que era uma empresa do ramo da parte elétrica, e é ali que ele vai ter o Henry Ford como seu empregado. Em 1901, ele vai buscar uma solução eficiente e mais ecológica. Ele vai querer então substituir a bateria dos carros, que eram antes de chumbo, por baterias de níquel e ferro. Ele patenteou cerca de 2.330 invenções, das quais 424 eram da parte elétrica. Entre suas invenções se destacam o gravador de voto eletrográfico, o fonógrafo, a lâmpada incandescente, o microfone de carbono, a caneta elétrica stencil, o cinescópio, o ditafone, o dínamo de alta potência, a bateria de carro elétrico, o contador de eletricidade, a estrada de ferro eletromagnética, as rodas de borracha e a embalagem a vácuo. Em 1920 que a sua saúde ela vai começar a entrar em declínio, principalmente por conta da diabetes que ele já tinha.
Então é no dia 14 de outubro do ano de 1931 que ele vai passar mal, ele vai ter um mal súbito e vai entrar em coma. E no dia 18 do mesmo ano, né, 18 de outubro de 1931, que ele vai vir a óbito, com 84 anos de idade, ele vai vir a falecer em Western Orange, que fica localizado em Nova Jersey. Eu vou falar algumas frases importantes dele pra vocês aqui. Um gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de esforço. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo para vencer é tentar mais uma vez. Eu aprendi muito mais com os meus erros do que com meus acertos. Inquietação e descontentamento são as primeiras necessidades do progresso. Uma experiência nunca é um fracasso, pois sempre vem demonstrar algo. 5% das pessoas pensam, 10% das pessoas pensam que pensam, outros 85% preferem morrer a pensar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado da história que eu escolhi pra trazer aqui pra vocês. Deixem os comentários de vocês aqui embaixo, né, falando o que vocês acharam da história. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!